4. Ó, aquela questão foi o quê? Transformação gasosa, termodinâmica. Aqui de novo, ó. Por que eu sei? Porque eu tenho um gráfico de volume pela temperatura. Já é um bom fator para você identificar, opa, outra questão de termodinâmica. 2024/1, primeiro exame de qualificação da UER 2024. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, aí você fica, vai ter eficiência, não tem, é só contexto. Ó. Pesquisadores realizam um teste que verificou a expansão volumétrica para uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Sem ele dizer nada, você já saberia que é uma expansão volumétrica, porque, ó, ou pelo menos é que não pôs a seta. Aí você sabe agora que a seta é daqui para lá, é crescente, porque ele falou que é uma expansão volumétrica. Então está subindo, aumentando o volume. Portanto, a transformação é daqui, ó, de A para B. Tá? Mas que nem era tão relevante para essa questão, porque ele só vai pedir aqui a informação em B. Ó. E só de você olhar que é uma reta, que volume e temperatura variam, isso aqui também é só estou dando uns extras, caso precise. Volume e temperatura estão variando linearmente é porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Pode ver quando o T cresce, o V cresce. Quando elas são diretamente proporcionais é porque a razão V por T é constante. Então, mesmo sem ele falar, se eu tenho PVT por Votó, que nem eu fiz na questão anterior, ou P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2, transformação gasosa. E eu sei que no final ficou só V por T, porque senão não ficaria assim uma linha reta, é porque eu sei que a pressão foi cortada. Se a pressão for cortada é porque a pressão é constante. Então eu sei que isso aqui é o gráfico de V por T de uma transformação que? Isobárica. Tá, isso precisa para essa questão? Não, tá? Não. Mas eu quero que vocês tenham essas manhas, ainda mais se você for fazer outros vestibulares além da UERJ, que exigem um pouquinho mais. A UERJ nessa parte ela é boazinha. Ela vai te dizer que ela é isobárica já já. Mas quer dizer que ela não precisava te dizer, só pelo gráfico você tem como deduzir, com o conceito de ensino médio. Beleza. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante. Oh, novidade! Eu já sabia, meus alunos já sabiam, Ed, mas obrigado por avisar mesmo assim. De 8 atm. Então a pressão foi sempre 8 atm. No A é 8 atm, qualquer ponto aqui que eu pegar, a pressão vai ser 8 atm, atmosferas. E que a constante universal dos gases, que é o R da equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron, é 0,08 atm, litro, mol, Kelvin. Outra dica que eu dou. Quando você vai equacionar alguma coisa e talvez tenha que trocar ou checar se você está usando a unidade de medida correta, use como guia a grandeza que tiver uma unidade de medida composta por várias unidades de medidas. No caso, a constante universal. Ele está me dizendo aqui, ó, se você não quer ter problema de ficar mexendo, mexer um monte, mexer comigo aqui, mexer no meu valor, deixa a pressão em atmosfera, o volume em litros, o número de mols em mols e a temperatura em Kelvin. Tudo bem, constante universal dos gases. Eu vou seguir seu conselho, que eu não quero problema em mexer no seu valor, porque eu teria que mexer em cada unidade aí. Então, mas eu acho que vai estar tudo a UERJ é muito boazinha, ó. Já deu em Lise, já deu em Kelvin, mas meu aluno vai estar esperto caso eu não seja tão boazinha na próxima prova. Ao atingir a temperatura máxima, ou seja, essa aqui, ó, 600 Kelvin, que é onde parou a transformação, ou seja, no que eu chamei de B de bola, o número de mols da amostra de gás corresponderá a... Opa! Então, olha só, tem mais, né? Aqui ele fala como se não dá certeza que o número de mols é o mesmo, mas para valer isso aqui, eu tenho que supor o número de mols constante, porque senão não ia ficar uma reta V por T, teria que ter uma compensação, ou aí a pressão não seria constante, enfim. Então o número de mols é constante, tá? Só que ele só quer saber o número de mols aqui, mas é no mesmo aqui, tá? Mas aqui eu sei, eu teria que ser, não, eu não fiz a conta, depois fica você fazer a conta, mas eu não vejo como o número de mols não ser o mesmo aqui. Se der tempo eu até faço aqui, vamos ver. Vamos fazer em B que ele pediu, PV igual a nRT. A pressão, 8 atm o tempo todo. O volume aqui, 1.500. Vou colocar 15 vezes 10 ao quadrado já. Eu gosto de trabalhar assim com inteiros e potências de 10, fica mais fácil. O número de mols que eu quero. O R é 0,08. Observe que está tudo já na unidade de medida do R, né? Então, eu vou escrever já como 8 vezes 10 a menos 2. E a temperatura é 600. Vou escrever como 6 vezes 10 ao quadrado. Olha como fica legal assim, ó. 10 a menos 2 corta com 10 ao quadrado. 8 corta com 8. Aí vai ficar aqui o número de mols.
Aqui dá para cortar mais ainda. Por 3 dá 5, e aqui por 3 dá 2. Vai ficar 5 sobre 2, que é 2,5, e vezes 10 ao quadrado. Então vai dar 250 mols. Bom, como eu não me aguento, eu vou fazer como se fosse em A. Vamos ver se dá certo? Pressão 8 atm. Tá? Aqui acabou a questão, tá? Gabarito dedidado. Eu só quero confirmar a minha teoria de que o número de mols vai ser o mesmo aqui, porque senão o gráfico não seria linear. Vamos ver. 8, volume 500, que eu estou pegando agora aqui em A. N, 8 vezes 10 a menos 2, 008, e a temperatura 300. 3 vezes 10 ao quadrado. Corta, 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 corta. Não deu igual, não deu igual, porque 500 por 3. Para aumentar a eficiência de uma caldeira, o teste verificou se fosse um volume médio de uma amostra de gás em função da temperatura. Se o número de mols não é constante, gente, só uma observação aqui, porque aqui, ó, segundo a equação dos gases ideais, se eu não errei conta, ó, é 8, 500 litros, N, R, T. 300 Kelvin. Vai dar, aqui daria 1500 por 2. Não, 1500 por 6, né? Desenho aqui dá 500 por 3. Tinha que dar 750 para manter o número de mols, né? Porque se o número de mols não é constante, se ele varia, então fica PV sobre NT. PV sobre NT, e a pressão é constante, então V sobre NT que é constante. Agora, aqui está mostrando se é linear, é porque V e T são V por T são constantes, mas se o N muda, então isso aqui não é exatamente uma linha não, eu acho. Se eu duplico... Ah, tá vendo que não é? A escala está diferente. Só é uma linha, ó, cuidado, ó, aqui a escala é diferente. Como que eu sei que a escala é diferente? Ó, vezes 2 aqui, 300 para 600, e aqui foi vezes 3, 500 para 1500. Apesar de estar mesmo tamanho, quase, para poder ficar uma reta assim, a escala está diferente. Aqui, ó, cada espaço desse tamanho é 150 e aqui é 500. Quando aqui triplica, quando aqui duplica, aqui triplica. Não é na mesma proporção. Se realmente V por T fosse diretamente proporcional, aqui quando eu multiplico por 2, aqui tinha que multiplicar por 2. E aqui está multiplicando por 3. Ou seja, esse gráfico está artificialmente linear, mas ele não é linear propriamente dito. Ele ficou linear por causa da escala. Olha que louco. Moral da história, não confie que algo é grandeza linear, que são diretamente proporcionais, que nem aqui parece, só porque o gráfico está parecendo uma reta, né? Porque aqui o N não ia dar 250. O que não anula a questão, tá, gente? Ninguém é obrigado a fazer um gráfico que fique na mesma escala o eixo Y e o eixo X, tá? Mas, aprendizado aí. Foca no que ele pediu, ele quer só aqui em B, porque em A vai dar outro valor, apesar de parecer reto, né? Apesar de parecer reto, não era. Então, eu não podia ter certeza que a pressão era constante, que nem eu falei. Ainda bem que ele falou, porque senão eu não podia ter certeza. Porque, na verdade, se não é uma linha, né, o V por T, se V por T não são diretamente proporcionais, eu não posso garantir que nem que e o número de mols também varia, eu não posso garantir que a pressão é constante. Mas eu só posso garantir nessa questão porque ele disse. Então eu retiro aquela parte que eu falei no início de que meus alunos já sabem porque o gráfico é linear. Quase que eu caí nessa, porque faz tempo que eu não vejo algo assim, esse gráfico que foi mexido para ficar linear, tá certo? De qualquer maneira, dá para chegar na resposta certa. Eu só achei que dá para prever que a pressão era constante antes e eu quase caí nessa. Daí eu acertaria a questão, mas eu acreditaria que era constante quando não era. Eu não tinha calculado aqui o número de mols e eu vi agora que não é igual.
Então, cuidado com a aparência do gráfico. Beleza? Isso é bom para uma aula de revisão.